vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então que assim seja na minha vida, na sua vida, conforme o Senhor nos ensina aqui através da sua palavra, a oração do Pai Nosso. Eu quero fazer mais uma oração, não invalidando a oração do meu amado irmão, mas quanto mais oração, mais poder. E a oração é o diálogo entre eu e o Senhor, entre você e Deus. Então Jesus, quando veio aqui nessa terra, Ele nos deu esse privilégio de não precisarmos de outro que seja intercessor, para que nós possamos falar com Deus. Ele nos deu a autoridade de nós mesmos poder falar com o Senhor, dialogar com o Senhor. Então nessa noite eu estou aqui para dialogar com o Senhor. Nessa noite você está aqui para dialogar com o Senhor. O que é dialogar com o Senhor, pastor? O que é, bispo? É você conversar com Deus. É você falar: Senhor, primeiramente eu quero te agradecer por todas as coisas que o Senhor tem me concedido. Eu quero te agradecer, papai, até mesmo pelas dificuldades que eu passei, até mesmo pelo deserto que eu passei, porque mesmo no deserto, mesmo no leito, eu tenho certeza que o Senhor estava ali comigo, não me desamparou, nem um segundo, nem um momento. Papai do céu, glorificado seja teu santo nome. Aqui estamos, Senhor, nessa noite, para te adorar em espírito e em verdade. Nessa noite, papai, nós pedimos que o Senhor fala conosco, como nosso irmão já orou aqui, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que tu queres falar conosco. Papai do céu, vem abrir a nossa mente, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, nossos olhos para enxergar a tua vontade e teu querer, nossos ouvidos para ouvir a tua voz que é perfeita, que é eficaz. Papai do céu, fale conosco, vem ungir a nossa boca, para que da nossa boca venha sair, venha fluir palavras edificantes e não palavras frívolas. Papai do céu, venha trocar coração nessa noite, se necessário, tirar o coração de pedra, tirar o coração de rancor, tirar aquele coração que não perdoa, aquele coração que não consegue liberar perdão. Coloque o coração de carne, coração sensível, coloque esse coração sensível que consegue perdoar, que consegue agradecer, que consegue falar: só o Senhor é Deus. Glorificado seja o teu santo nome. Seja conosco hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, glorificando e exaltando o santo nome do Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. O Deus Todo-Poderoso está aqui nessa noite. O Santo Espírito do Senhor está aqui para falar comigo e contigo. Aleluia, Jesus. Glórias e glórias ao nosso Deus. Aleluia. Se eu puder dar um título para esse sermão, eu vou dar o seguinte título: o perdão de Deus para conosco e nós para com o nosso próximo. Porque o nosso Deus, Ele nos perdoa de qualquer que seja o pecado mais terrível que seja. Se eu e você abrir o coração e falar: Senhor, a partir de hoje eu não quero mais pertencer ao mundo. Eu vou estar no mundo aqui enquanto for da tua vontade, mas eu não quero fazer as coisas que o mundo fala que eu devo fazer. Porque o mundo, aquilo que ele fala que é certo, nem tudo é certo perante aos olhos do nosso Deus. Aqui Deus me faz lembrar, o Espírito Santo de Deus me faz lembrar, quando Jesus estava para ser crucificado, o povo teve que escolher
Pilatos, ele lavou as suas mãos e deixou na mão do povo para que escolhesse quem ia ser crucificado, Jesus ou Barrabás. E o povo escolheu quem? Jesus não. O povo escolheu Barrabás para que ficasse vivo e que Jesus que fosse morto. E hoje em dia o mundo fala, a voz do povo é a voz de Deus. Mentira do diabo, meus amados. A voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus é a voz de Deus. E vai continuar sendo para sempre. E nem foi isso que eu preparei, mas Deus coloca a palavra na minha boca. Eu, quando estou aqui diante do púlpito aqui, eu quero desaparecer como ser humano. Eu quero desaparecer como pastor. Eu quero desaparecer como bispo. Eu quero ser o menor dos menores. Porque grande aqui é o Senhor que se faz presente neste lugar. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, continuando aqui, na oração do Pai Nosso, verso 12 diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos a nossos devedores. E aqui Deus, Jesus não está falando dívida só de dinheiro. Está falando daquela pessoa que te fez o mal. Está falando daquela pessoa que deseja para você o mal. Está falando daquela pessoa que já fez algo terrível para a sua vida, para a sua família. O Senhor fala nessa noite, para que eu e você possamos abrir o nosso coração. Glória a Deus, aleluia. De fato e de verdade. Aleluia, Jesus. Para conhecer a vontade perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia. Amém? Amém. Então, Mateus 18, verso 21, Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão que pecar contra mim? Até 7? Vocês sabem quantas vezes os judeus perdoavam uma pessoa no máximo? Alguém sabe? Perdoava no máximo 3 vezes. Mas Pedro já foi adiante. Ele falou até 7 vezes. Ele achando que Jesus ia ficar muito contente com ele. Falou: Pedro, ele já evoluiu. Ele não quer perdoar mais somente 3, mas ele quer perdoar 7 vezes. E Jesus falou para ele o quê? Não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Em outras palavras, meus amados, o 7 é o número perfeito de Deus. Ou seja, 70 vezes 7 dá o quê? 490 vezes. Mas é só 490 vezes que eu devo perdoar? Não. Aqui Jesus está dando a entender que eu devo perdoar sempre o meu irmão, a minha irmã. Glória a Deus, aleluia. Não importa o que ele fez para mim. Falar: pastor, isso é muito fácil você falar em perdoar, porque talvez você nunca perdoou alguém, talvez nunca ninguém fez alguma coisa para você perdoar. Meus amados, cada um de nós temos passado por uma certa coisa. Aquilo que eu passo, muitas vezes você não passa. Aquilo que eu já passei, você talvez não passou, mas tem passado coisa até pior do que eu já passei. Mas uma vez que eu entreguei a minha vida para Jesus, uma vez que você entregou a sua vida para Jesus de verdade, nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Ou seja, nós já não somos mais criatura. Nós temos novidade de vida todo dia. O Senhor nos transforma. Todo dia acontece algo diferente na minha vida, na sua vida, da parte de Deus. Glória a Deus, aleluia. Então você e eu, por mais difícil que seja, temos condições de liberar perdão.
Temos condições de arrancar a tristeza que está no meu coração, no seu coração. Aleluia. Temos capacidade, em nome de Jesus, de arrancar o que? A mágoa. A mágoa do meu filho, da minha filha, a mágoa do meu ente querido, seja o meu tio, a minha tia, seja o meu irmão, Glória a seja Deus, aleluia. aquele que não é meu irmão, eu e você. Temos condições de liberar perdão, sabe por quê? Porque eu e você somos diferentes. Aleluia. Não somos mais uma criatura, somos novas criaturas. Aleluia. E nós, a novidade de vida. Porque nós aprendemos todos os dias com Jesus. Aleluia. Todos os dias nós falamos o Espírito Santo de Deus. Eu não consigo entender, eu não consigo compreender. É só tu que podes me dar o discernimento. É só tu que podes me ensinar da maneira perfeita para que eu possa entender. E ainda que eu não entenda, eu vou seguir a orientação do Mestre Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, aqui ele nos mostra que devemos perdoar nossos irmãos e irmãs repetidamente, sem limites, assim como Deus nos perdoa. Aleluia, Jesus. E a palavra de Deus diz que quando Deus nos perdoa, Ele passa uma borracha em tudo aquilo terrível que eu fiz e que você fez. Uma vez que eu confessei ao Senhor, Senhor, eu sou de fato um pecador. Senhor, eu pequei, eu fiz aquilo que não agradou a Ti. Mas eu me arrependo de coração, eu me arrependo de verdade. E eu creio que o Senhor já me perdoou. Aleluia, Jesus. Amém? Amém. E verdadeiramente Jesus, o nosso Deus, nos perdoou. Aí eu fico guardando rancor do meu irmão, da minha irmã. Aí eu venho na igreja, dizimo. Eu venho na igreja, eu louvo. Eu venho na igreja, eu falo bonito. Eu venho na igreja, eu falo em línguas. Eu venho na igreja, profetizo. Eu venho na igreja e prego a palavra. Aí sabe o que a gente é na verdade? Sepulcro cagado. Em outras palavras, aquele cemitério tem lá várias gavetas. Hoje está tudo no chão, antigamente tinha lá os monumentos e tal. A pessoa ia lá, pintava bonitinho, deixava tudo bonitinho. Principalmente lá no dia que as pessoas iam visitar o túmulo. Ou seja, o túmulo estava lindo e maravilhoso. Mas lá dentro estava o quê? Uma podridão. E tem muitos homens e mulheres que falam que é de Deus, que está na casa do Senhor, que por fora é bonitinho, é maravilhoso, mas é podridão. Por quê, pastor? Porque não libera perdão, porque não ama de verdade o seu irmão, a sua irmã. É muito fácil, meus amados, falar eu te amo. Eu amo tanto vocês aqui, é fácil falar. Sabe por quê? Que vocês estão bonitinhos. Porque vocês estão cheirosos. Porque você acabou de tomar banho. Eu quero ver você amar aquele que está lá na sarjeta. Aquele que faz 30 dias que não toma banho. Tem gente que nem recebe ele ali pedindo um copo d'água, um pedaço de pão. E fala que ama. E a palavra de Deus fala que os mentirosos vão herdar o reino dos céus, pastor. É isso que a palavra de Deus fala? Os mentirosos vão herdar o reino dos céus? Não. Os mentirosos não vão herdar o reino dos céus. Então, o nosso Deus chama atenção. A minha atenção e a sua atenção nessa noite. Nós estamos aqui refletindo, meditando na palavra de Deus. É o Espírito de Deus falando comigo e com você. Então perdoar não significa esquecer ou tolerar o mal.
mas é um ato de amor, compaixão e misericórdia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. É um ato de amor, compaixão e misericórdia. O perdão nos liberta do peso do ressentimento, da raiva e da amargura, e nos permite experimentar a paz e a reconciliação com Deus e com nossos o quê? Semelhantes. A paz do Senhor, meu amado, seja bem-vindo em nome de Jesus. Você vem aqui no lugar certo, no lugar onde aqui o Deus Todo-Poderoso está falando conosco aqui nesse lugar. Aleluia, Jesus. E Deus quer falar contigo também nessa noite. Deus quer fazer algo tremendo na sua vida hoje. É por isso que você veio aqui nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Lava canta, lava surianda, lavais. Nada em vão. Oh, glórias. Então, Glória a Deus. ao nos instruir a perdoar 70 vezes 7, Jesus está nos chamando para adotar uma postura de perdão contínuo. Aleluia, Não Jesus. tem que perdoar só uma vez, mas muitas vezes é necessário. Muitas vezes, pastor, eu creio que já aconteceu contigo, aparece aquele crente cheio de carrapicho. O que é crente cascudo e cheio de carrapicho? É aquele que você orienta ele, mas ele não obedece a tua orientação. Mas toda hora ele fala, pastor, eu preciso que o Senhor me ajuda. Pastor, eu preciso de um auxílio. Pastor, eu preciso que o Senhor ore por mim. E se a gente perdoa, a gente tem que continuar ajudando. A gente tem que continuar orando por aquela vida, para que Deus abra a sua mente, dá ele um discernimento perfeito e que ele possa andar nos caminhos do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Existem vários caminhos. E muitos falam que todos os caminhos levam a Deus, mentira do diabo. Só existe um caminho que leva a Deus, chama Jesus Cristo de Nazaré. É somente esse caminho que te leva à salvação, que dá vida e vida eterna. Aleluia, glória a Deus. Oh, glórias! Louvado seja o nome do Senhor. Então devemos estender o mesmo perdão aos outros. Porque eu quero que Deus me perdoe. Você quer que Deus te perdoe. Mas muitas vezes você não quer perdoar o seu próximo. E seu próximo muitas vezes é mais próximo do que qualquer um de nós. Tu quer ti? Muitas vezes o teu próximo é o teu filho. Muitas vezes o teu próximo é o teu parente. Muitas vezes o teu próximo é um amigo ou uma amiga que simplesmente falou a palavra ali que você não gostou. Errada. E aí você guardou aqui no coração. E a pessoa guarda no coração e acha que está fazendo mal para aquela pessoa. Não, o mal está sendo feito para você mesmo, que está guardando aquele rancor, aquela tristeza no seu coração. Aleluia. Glória a Deus, Aleluia. aleluia. Glória a Deus. Segundo os cientistas, essas pessoas que pesquisam muitas coisas, 78% das pessoas que estão lá no hospital internadas, sabe por quê? Porque deixou de liberar perdão. Deixou a tristeza dentro do seu coração virar o quê? Virar doença, virar câncer, virar o que mais? Depressão, insônia e várias outras doenças. E a pessoa acha que Tá tudo certo. ele guardar no coração está fazendo mal para outra pessoa, não está fazendo para a própria pessoa que está aqui no coração. E eu já vi pessoas, amados, que guardou no coração ali o rancor não só um ano, não 2 anos, mas mais de 30, 40 anos. E a pessoa chegou a morrer ainda sem liberar perdão.
Aí a pergunta que eu faço e Deus faz para mim e para você: será que essa pessoa morreu salva? Porque o Senhor diz aqui na sua palavra: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos continuar, meus amados. Não é porque eu cheguei aqui, senta aqui na frente, que eu vou tirar o pastor. Fica à vontade, Glória a meu, Deus, fica à vontade. aleluia. Deixa Deus falar contigo. Quando enfrentamos situações difíceis de perdão, é importante lembrar que somos todos pecadores e dependentes da graça divina. Deus. Da graça de Deus. O perdão não é fácil, não, mas é possível. Tem que conquistar. O perdão não é fácil, mas com a ajuda de Deus podemos superar Vou chorar, a pastor. amargura e encontrar cura em nossos relacionamentos. Aleluia. Lógico. Então o perdão ele cura. Glória a Deus. Glória a O Deus. perdão ele transforma a minha vida e a sua vida. Aleluia. Como eu falei aqui, não basta eu vir todo dia na igreja, não basta eu louvar, não basta eu pregar, não basta eu estar bonitinho e guardar o rancor do meu coração. Muitas vezes eu tenho pedido a Deus, para Deus me abençoar, para Deus me dar algo, e Deus está com o negócio bem aqui pertinho, ó. Só aguardando você liberar perdão, para Ele te abençoar, Aleluia. para Ele nos Glória abençoar. a Deus. Aleluia. Então, meus amados, perdão de Deus é a base do nosso perdão. Se Deus nos perdoa, nós devemos perdoar o nosso próximo. Então, como eu já falei, perdoar é difícil. Como podemos superar a mágoa e oferecer perdão? Mesmo quando a outra não merece, Jesus também nos dá a resposta. Jesus, os amados, sabem que perdoou aqueles que o crucificaram. Jesus perdoou aqueles que caçoaram dele. Jesus perdoou aqueles que colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça. Ele falou: Pai, perdoe, que eles não sabem o que fazem. Então, meu amado, se Jesus não perdoasse aquele povo, eu e você já estávamos condenados para todo sempre. Mas Jesus liberou perdão, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Mas Jesus traz a sua palavra para mim e para você ainda hoje, para que o Espírito Santo de Deus fale comigo e fale contigo. Glória a Deus. Então, quando eu abro a minha mente, meu coração, falo: Jesus, eu estou aqui para ouvir a tua palavra. Eu estou aqui para compreender a tua palavra. Estou aqui para cumprir conforme o Senhor ensina na tua palavra. Aleluia. Então o milagre começa a acontecer na minha vida e na sua. As coisas começam a acontecer de maneira grandiosa na minha vida, na sua vida. As pessoas vão espantar. Aquela ali é a Maria, aquela ali é a Márcia, aquele ali é o João. Não é possível que seja. Glória a Deus. Mas Glória a é, Deus. porque a graça de Deus está sobre a sua vida. A misericórdia de Deus está sobre a sua vida. Glória a Deus. Amém? Amém, amém. Glória a Deus. Amém, gente. Então, Glória a amados, Deus. os irmãos conhecem também aqui Mateus 18. Mateus 18, eu vou comentar rapidamente. Lá embaixo. Mateus 18, 21. Eu achei bonita a voz dele, lá, por isso que eu fiquei aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui fala sobre Pedro, mas fala também, lembra daqueles servos, o qual o seu patrão perdoou. Vou encontrar aqui para vocês. Vou ler um pedacinho aqui para nós. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, meus amados. Aleluia. Glória a Deus. Olha, Aleluia.
Mateus 18, não precisa irmão abrir, eu vou estar lendo aqui para os irmãos. Mateus 18, a partir do verso 21, faz a parábola do servo impiedoso. Assim diz a palavra. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão? Aí nós já falamos, até 7 vezes? Ele falou, não, até 70 vezes 7. Ou seja, não tem limites para que eu venha perdoar o meu irmão. Então aí nós temos aqui a seguir. Por isso o reino dos céus é como o rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. E essa enorme quantidade de prata, meus amados, é grandiosa mesmo. Aqui a gente calculando rapidamente, vou só dizer para vocês aqui quanto que seria esse valor. Seria mais de 226 milhões de dólares, se fosse hoje. Ou seja, é uma dívida impagável. Por mais que aquele homem trabalhasse o resto da sua vida, jamais ia conseguir pagar o seu patrão. Continuando, verso 25. Como não tinha condição de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher e seus filhos, e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. Será que o homem devendo tanto, ainda que fosse vendido tudo que ele tinha, levasse a sua esposa e seus filhos para ser escravo, será que isso pagaria a dívida? Não. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 denários. Um denário era um dia de trabalho. Devia 100 denários, ou vamos dizer, 100 dias de trabalho. O outro devia o quê? Milhões. E o seu senhor perdoou. Mas logo que ele encontrou o seu conservo, o que ele fez? Graça. Ele pegou, segurou no seu pescoço e exigiu, Graça. em pouco tempo, que fosse pago aquilo que ele devia. É graça. Então veja bem, ele recebeu a compaixão do seu Senhor, ele recebeu a misericórdia do seu Senhor, ele recebeu o amor do seu Senhor, mas não teve a capacidade de repassar isso para aquele outro, que também era necessitado, que também estava devendo. E assim acontece conosco, meus amados. Nós queremos as bênçãos do Senhor, mas não queremos abençoar o meu irmão e a minha irmã. E o Senhor fala comigo e contigo nessa noite, para que eu e você possamos verdadeiramente compreender a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. Glória a Deus. Porque se a gente só ouve a palavra, Não pratica. se a gente só vem na igreja, sabe o que nós somos? Religiosos. Não somos praticantes da palavra de Deus. Então Deus quer que nós sejamos o quê? Praticantes da sua palavra. Vontade, da sua vontade também. Que nós possamos imitar Jesus Cristo. Se eu e você imitar Jesus Cristo, nós faremos a coisa certa. Mas Aleluia. muitas vezes nós queremos imitar o quê? O que o mundo nos oferece. Não é todo não, né? Porque tem que ter uma vírgula aí. Assim também, fala meu Pai Celestial, a vocês, se cada um de vocês perdoar de coração o seu irmão. Amém? Amém, amém. A palavra de Deus, minha irmã. Deus é misericordioso. Tá E a querendo. palavra de Deus diz que não existe um único santo na face da terra. Aleluia. O único santo que existiu, que pisou nessa terra, chama Jesus Cristo. E nós somos o quê? Nós somos aqui salvos, libertos
pela graça e misericórdia de Deus, quando a gente abre o nosso coração e fala, Jesus, eu preciso de Ti na minha vida. Jesus, eu preciso da Tua orientação na minha vida. Jesus, eu preciso que o Senhor seja na minha vida todo dia, toda hora, todo minuto, todo segundo. Glória a Deus. Ô, glórias. Já terminando, meus amados. Quem quer ir embora, diga amém. Amém. Já quer ir embora, irmão? Meu Deus. Acabou de chegar, meu irmão. Aleluia. Aleluia. Então, vamos lá, gente. Tem alguns exemplos, tem vários, sobre perdão na Bíblia. José perdoou seus irmãos. O que os irmãos fizeram com José, os irmãos conhecem. Venderam, jogaram ele lá na cisterna e venderam ele. Mas José o quê? Abriu seu coração e perdoou seus irmãos. O que mais? Jesus e Pedro. Lembra que Pedro negou Jesus 3 vezes. Lá de longe, Jesus olhou para ele. Ele tinha negado Jesus 3 vezes. Mas Jesus perdoou Pedro. E Pedro foi uma bênção depois que ele realmente compreendeu qual que era a vontade de Deus, qual que era ali. O que Jesus estava fazendo e mostrando para ele e para as pessoas que ali estavam. E ainda hoje Jesus continua mostrando para mim e para você. E as pessoas não entendem. O que ele veio fazer aqui nessa terra? Salvação. O que ele está falando para mim e para você? Aleluia. Está dando a nossa Aqui salvação. também nós temos o exemplo do filho pródigo. O filho pródigo pediu tudo que o pai tinha, ainda vivo. Não esperou o pai morrer, falou, eu quero a minha parte. Eu quero. E o pai deu para ele aquilo que era dele. Ele foi lá e gastou tudo e chegou a comer bolachas de porcos. Mas ele lembrou, ele se arrependeu. Lá na casa do meu pai, os jornaleiros, ou seja, os trabalhadores, vivem muito melhor do que eu. Eu estou aqui prestes a comer bolachas de porcos. Lá eles têm comida, lá eles têm roupa, lá eles têm tudo do bom e do melhor. Mas eu vou pedir perdão ao meu Pai celestial e ao meu Pai também o quê? Terreno. E tenho certeza que Ele vai me receber. E como que foi que o pai recebeu aquele filho que estava perdido, que estava prestes a morrer? O pai recebeu ele de braços abertos. Aleluia. E assim é Jesus, ele está de braços abertos para receber eu e você. Ele está de braços abertos para receber aquele que ninguém quer. Aquele que está lá na sarjeta. Aquele que está lá na cadeia. Jesus está com braços abertos e fala, vinde a mim, filho meu. Jesus está com braços abertos para receber aquele que quer pedir perdão para ele. Jesus está com braços abertos para receber aquele que quer se reconciliar com ele. Aquele que quer ter uma vida transformada de fato e de verdade e que quer ter a vida eterna com Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, glórias! Jesus perdoou a samaritana. Jesus perdoou aquela mulher que foi encontrada em adultério. E Jesus perdoa o mais terrível pecador. Sim, meu irmão. Você pode ter feito a coisa mais terrível desse mundo. Jesus te perdoa porque Ele é Jesus. Glória a Deus. Diga comigo, o sangue de Jesus tem poder. Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Jesus tem poder. O sangue de Jesus me entrega a vitória. Se coloque em pé em nome de Jesus, meus amados. Glória a Deus. Aleluia. Ó, eu não vou chamar a pessoa.